Olá pessoal, que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui na live Jesus em Casa para levar a todos vocês a palavra de Deus e orar por todos os necessitados, todos aqueles que precisam e necessitam da ajuda de Deus. Hoje, domingo, o domingo de Páscoa, o domingo que representa o dia que Jesus ressuscitou. Jesus, ele foi crucificado na cruz como um ladrão, como um bandido. E ele levou lá na cruz todos os nossos pecados, todas as nossas dores, enfermidades. Ele levou sobre si para que hoje a gente seja livre. Ele morreu por amor a todos nós. Deus, ele entregou o seu Filho Jesus na cruz como sacrifício por todos nós, por amor. E hoje, todos os que nele creem, todos os que creem que Jesus é o Filho de Deus, todos os que creem que Jesus, ele morreu e ressuscitou, todos aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus, a Bíblia diz que esses serão salvos. E a Bíblia também diz que quem não crê já está condenado. Quem crer e for batizado, Jesus disse, será salvo. Quem não crê já está condenado. Então vamos entrar na presença de Deus. Hoje eu vou falar a respeito da desobediência, que diz que a desobediência é o pecado pior do que feitiçaria. E a desobediência desagrada a Deus. Por isso um homem perdeu o seu reinado por causa da desobediência. E Deus ordenou a ele que fizesse alguma coisa e ele não fez. Fez aquilo que ele achava melhor. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Você já pode abrir a sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. E você já pode pegar a sua Bíblia. Se você também pode preparar um copo com água. E hoje também nós vamos participar da ceia do Senhor. Porque hoje é o domingo de Páscoa, hoje é o domingo da ressurreição. Jesus está vivo. Ele venceu a morte. Ele vive. Uma das mulheres foi até o túmulo de Jesus para ver se estava tudo bem. E chegando lá, um anjo do Senhor disse, você procura entre os mortos aquele que está vivo. Ele ressuscitou. Que maravilha, né? E daqui a pouco nós vamos beber do seu sangue e comer da sua carne. Jesus diz, fazei isso em memória de mim. Tá bom? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. É momento de oração, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença, porque sabemos que o Senhor está aqui. O Senhor mesmo disse que onde duas ou mais pessoas se reunirem em Teu nome, o Senhor disse, ali eu estarei presente. E essa é a nossa fé, essa é a nossa certeza, de que o Senhor está presente aqui no meio de nós. E no meio daquelas pessoas que estão nos assistindo também nas suas casas, nos seus trabalhos. Eu creio que nesse momento o Senhor está aí para fazer ressuscitar a saúde dela, fazer ressuscitar a paz no seu lar, fazer ressuscitar o amor entre os casais, fazer ressuscitar, meu Pai, aquilo que morreu na vida desta pessoa. Meu Deus, fala com a gente através da Tua palavra, meu Pai. E desde já consagra esses elementos da ceia. Consagra também essa água, esse copo com água. E quem beber desta água, receba saúde, receba vida
porque o Senhor diz que quem beber dessa água jamais terá sede. Então, em nome de Jesus, eu consagro essa água ao Senhor, que seja um santo remédio, em nome de Jesus, e que o Senhor abençoe, meu Pai, tudo que for feito, tudo que for dito, que seja da Tua vontade, que seja o Senhor a falar conosco. É isso que nós te pedimos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem digam amém. Graças a Deus. Beba do seu copo com água e seja abençoado, tá bom? Então, a Bíblia diz no livro de Samuel, capítulo 15, e diz assim, capítulo 15, versículo 1. Então disse Samuel, o profeta Samuel, ele foi enviado por Deus para ungir Saul como rei de Israel. Então Samuel foi até Saul e disse a ele assim, ó: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Samuel dizendo para Saul: ouve o que o Senhor está querendo falar contigo. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhes opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque. Amaleque era o rei dos amalequitas. E fere Amaleque e destrói totalmente. Aliás, Amaleque era a cidade, né? E destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhes perdoes. Porém, olha o que Deus está mandando Saul fazer. Vai lá, fere Amaleque e destrói totalmente a tudo. Tudo o que tiver, e não lhes perdoes. Porém, você vai matar desde o homem até a mulher, desde as crianças de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos e até os jumentos. Deus falou: você vai lá e você vai matar todo mundo, homens, mulheres, velhos, crianças de peito, crianças, ovelhas, carneiros, jumento, tudo. Você vai destruir tudo, não vai poupar a ninguém. Poxa, mas Deus é tão ruim assim? Não. Deus estava vingando a Israel, porque os amalequitas, eles fizeram mal ao povo de Israel. Veja como que Deus ama a cidade santa. E por isso ele disse: você vai lá, Saul, quero que você mate todo mundo, até as crianças de peito. Por que será, né? As crianças não tinham culpa de nada. Isso para que essas crianças, quando crescessem, viessem novamente a querer destruir Israel. Porque elas iriam crescer e iriam saber que seus pais foram mortos pelo povo de Israel. Então Deus falou: vai lá e mata todo mundo, não deixa ninguém vivo. O que Saul, aí diz assim: o que Saul convocou ao povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse Saul aos queneneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando eles subiram do Egito. Assim os queneneus se retiraram do meio dos amalequitas. Quer dizer, esses homens aí ajudaram ao povo de Israel quando eles estavam saindo do Egito. E por isso Deus não queria que eles fossem destruídos também. Então ele disse: manda esse povo sair, manda os queneneus saírem e se retirarem do meio do povo amalequita. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Mas o que Saul fez? Olha só. Deus havia mandado uma ordem de Deus que matassem a todos. E o que Saul fez? E tomou vivo Agag.
Era para ele matar todo mundo, mas ele deixou o rei vivo, o rei dos amalequitas vivo. Porém, a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros, é o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, o que o Senhor disse? Fala aí, obreiro. Fala mais alto, por favor. Vem para cá, pertinho então. Arrependo-me de haver constituído rei a Saul. Então, olha só. Deus se arrependeu. Eu me arrependo de ter posto Saul como rei. Olha só, pessoal. Deus se arrependendo de ter posto Saul como rei. Por quê? Porque ele desobedeceu a ordem de Deus. E continua dizendo assim, olha. Ele continua dizendo assim. Arrependo-me de haver posto Saul como rei. Porquanto ele deixou de o quê? Porque Saul deixou de seguir a Deus. Deixou de seguir as ordens de Deus. E não cumpriu o quê? As minhas palavras. Então Samuel se contristou. E toda noite clamou ao Senhor. Quer dizer, Samuel ficou triste. Por que Saul tinha feito aquilo? Por que Saul não obedeceu à voz de Deus? E ficou a noite toda orando a Deus. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então voltou, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhes disse, bendito sejas tu do Senhor. Cumpri a palavra do Senhor. Olha só. Saul achando que Deus não sabia. Ele chegou para Samuel e disse, olha, eu cumpri tudo que Deus mandou. Ainda mentiu ainda. Além de desobedecer, ainda mentiu. Então disse Samuel, então, Saul, se você fez o que Deus mandou, então que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos? E que mugido de vacas são esses que eu ouço? Se você cumpriu a ordem de Deus, por que eu estou ouvindo essas ovelhas aí e esses bois? E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas, para o quê? As oferecer ao Senhor teu Deus, o resto, porém, temos destruído totalmente. Mas isso não era verdade. Ele poupou porque ele queria aquelas ovelhas, aquelas vacas, o melhor dos amalequitas, mas Deus disse que para destruir tudo com aquele povo, e aquelas coisas eram tudo amaldiçoadas. Aquelas coisas todas amaldiçoadas. É como você trazer algo amaldiçoado para dentro da tua casa. Nada vai dar certo. Nada vai dar certo. Por isso Deus mandou destruir tudo, queimar tudo, matar todo mundo. Porque aquela cidade era amaldiçoada. Porque eles se levantaram contra o povo de Deus, o povo de Israel. Então disse Samuel a Saul, espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E Saul disse, fala. E disse Samuel, porventura, sendo tu pequena aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei de Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e faz o quê? Destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes te lançaste
ao despojo e fizeste o que parecia maus aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Não, Samuel, antes eu dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo, olha só, mas o povo tomou os despojos e ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Quer dizer, ele era o rei. Deus mandou ele destruir tudo. E já estava querendo colocar a culpa no povo. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Quer dizer, será que Deus prefere sacrifícios ou obediência? Eis que obedecer, Saul, é melhor do que o quê? Do que sacrificar. E o atender é melhor do que gordura de carneiros. Você está vendo isso, pessoal? A obediência a Deus nos traz bênçãos. A desobediência nos traz maldição. Não tem jeito. Se Deus ordenou, vai, tu vai. Se Deus falar, volta, tu volta. Se Deus falou, você vai lá e faz isso, faz aquilo que Deus mandou. Não faz aquilo que você acha que é o certo. Ah, mas Samuel, o povo trouxe as ovelhas e as vacas para oferecerem de sacrifício a Deus. E Samuel disse: Poxa, será que Deus tem prazer em sacrifícios ou em obediência? Obedecer é melhor do que sacrificar. Porque a rebelião, diz Samuel para Saul, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade, idolatria, porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja mais rei. Está vendo? Olha o que levou a desobediência ao que aconteceu, à vida de Saul. Olha o que a obediência acarretou na vida de Saul. Deus que ungiu ele como rei de Israel. Quer dizer, ele foi honrado, ele foi abençoado. E Deus falou: vai lá e obedeça a minha voz, dê ouvido à minha palavra. Ele desobedeceu. Ele fez aquilo que achava melhor. Por isso, Deus tirou dele a unção de rei. Por isso, Deus tirou dele a unção de rei. Você hoje não será mais rei de Israel, Saul, porque você desobedeceu a minha palavra. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Amém, gente? Então, por isso que talvez a vida de muitas pessoas está dessa forma. Você não pode perder jamais a unção, o Espírito de Deus, jamais. Então, Saul, ele perdeu ali o seu reinado. Mas Deus já estava observando a Davi, que estava lá no meio das ovelhas, lá no meio do mato, cuidando das ovelhas. Ninguém dava nada por Davi, ninguém conhecia Davi, nem Samuel sabia quem era Davi. Davi não era nada, não era ninguém. Mas lá onde ele estava ali orando. Ele era humilhado pelos irmãos, pelo seu pai, pela sua família. Mas Deus estava vendo Davi. Deus viu o coração de Davi. Deus viu o coração de Davi. E Deus vê a cada coração. O homem, ele vê o exterior, mas Deus, ele sonda o nosso coração. E Deus mandou a Samuel que fosse lá na casa de Jessé para ungir Davi como rei.
E Samuel nem sabia quem era Davi, mas Deus sabia. Assim como Saul desobedeceu a palavra de Deus, desobedeceu a ordem de Deus e foi amaldiçoado, por Davi obedecer a palavra de Deus, ser fiel a Deus, dar o melhor dele. A Bíblia diz que Davi, para defender uma ovelha, ele lutou com um leão, matou o leão. Diz também que para ele defender uma ovelha, ele se atracou com o urso e matou o urso. E Deus viu isso. É isso que Deus vê em nós. Por isso obedecer é melhor do que sacrifícios. Por isso que a obediência nos traz bênçãos. Lá mesmo, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, fala das bênçãos decorrentes à obediência. Bendito tu serás ao entrares e bendito tu serás ao saíres. Mas, no capítulo 29, aí diz assim, no capítulo 29 diz: as maldições decorrentes à desobediência. São 2 páginas. As bênçãos é uma página inteira, 2 páginas. E a desobediência são quase 3 páginas de só coisa ruim que vem sobre a vida da pessoa, por causa da desobediência. Então Davi foi lá e foi ungido. O Espírito do Senhor veio sobre a Davi. Deus ungiu, mandou Samuel ungir a Davi com óleo. Unge a cabeça dele com óleo. E ali, sobre Davi, veio o Espírito Santo. Porque Deus viu em Davi o que não vê em muita gente. Então, não precisa, talvez, você se mostrar para as pessoas. Não precisa, talvez, você, querer ser alguém. Não. Deus vai te escolher, Deus vai ser contigo, porque Ele vê a cada coração e sabe quem somos cada um de nós. Amém, pessoal? Então, a obediência nos traz bênçãos, a desobediência nos traz maldições. Tá bom? Então é isso que o Espírito Santo queria falar para você hoje, neste domingo de Páscoa, domingo da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aí no versículo 28 ele diz assim: então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. Olha só, pessoal, que imagina você ouvir isso, que o seu cargo foi tirado de você e vai ser entregue para uma pessoa melhor do que você. Que humilhação! Tudo por causa da desobediência. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende. Quer dizer, Deus não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então, Saul disse: pequei, honra-me, porém agora diante das anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. Então, voltando Samuel, seguiu a Saul. Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: traze-me aqui a Agag, o rei dos Amalequitas. E Agag veio, e ele animosamente, e disse a Agag: na verdade, desde já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres de Israel, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul, nunca mais, até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de haver posto Saul rei sobre Israel. Então você veja o que aconteceu com a vida de Saul. Uma desgraça. Tudo por causa
dele não obedecer a palavra de Deus. A desgraça veio sobre ele. E diz mais à frente que da parte do Senhor, Deus permitiu que viessem espíritos demoníacos para perturbar Saul. Ele não conseguia dormir. Ele não conseguia dormir porque os demônios perturbavam ele. E vinha Davi tocando a sua harpa para ele ficar calmo. Então, meu amigo, minha amiga, a obediência a Deus, a palavra de Deus, é melhor do que qualquer sacrifício. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Não adianta você ser fiel a Deus no seu dízimo. Você dá o seu dízimo certinho. Você dá a sua oferta certinha. Você, sabe, é fiel. Mas se você desobedecer a palavra do Senhor e fizer aquilo que Deus não lhe ordenou para fazer, ou se Deus lhe ordenou algo para você fazer e você não fizer, fazer aquilo que você acha melhor, não vai adiantar nada o seu dízimo, não vai adiantar nada a sua oferta, porque a desobediência é um pecado pior do que o pecado da feitiçaria. Deus não se agrada da desobediência. Deus se agrada da obediência. Graças a Deus. Então, nós vamos orar a Deus agora e pedir a Ele: ó meu Pai, se eu desobedeci a Tua palavra, se eu não fiz a Tua vontade, me perdoe, tenha misericórdia. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, meu Deus, a Tua misericórdia, o Teu perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros e falhas. Pedimos perdão se alguma vez deixamos de fazer a Tua vontade para fazer a nossa. Pedimos misericórdia pelas vezes que de repente o Senhor nos mandou fazer alguma coisa e não fizemos. Nos perdoa, por favor, meu Pai. Nos perdoa. Tenha misericórdia da gente. Nós queremos estar, meu Pai, no centro da Tua vontade. Mas somos falhos, pecadores. Então nos ajude a melhorar. Nos ajude a ser homens e mulheres de Deus fiéis a Ti, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus. E é por isso que hoje estamos aqui para participar dessa ceia. A ceia do perdão. A ceia da humilhação. Porque a Santa Ceia é uma nova aliança. E nós queremos renovar contigo a nossa aliança. Queremos fazer contigo uma nova aliança, meu Pai. Ah, meu Deus, em nome de Jesus. Que os nossos erros e falhas e pecados venham cair no mar do esquecimento, meu Deus. Para que o Senhor nos aceite. Diga assim: meu Deus, me aceita mais uma vez, pois eu te peço perdão e misericórdia, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digam que assim seja. Graças a Deus. Então, nós vamos participar da ceia. Está aqui os elementos que representam a ceia. O pãozinho. Está aqui o suco da uva. Pega também aí o seu cálice, o seu suco da uva. Está aqui o pão que representa o corpo de Cristo. Essa é uma oportunidade que Deus está nos dando de renovar com Ele a nossa aliança. E está aqui também o cálice, o suco da uva, que nos purifica. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Se cometemos algum pecado, meu Deus, nos perdoa, nos purifica, nos limpa, nos lava. É isso que nós te pedimos. Levante para os céus os elementos. Ó Senhor, Rei da glória, consagra este pedaço de pão, que seja a tua carne, Senhor. Que esse suco da uva seja o teu sangue, meu Pai. E quando comermos e bebermos do teu sangue, nós queremos ter parte contigo. Que o teu sangue venha nos purificar de todo pecado, nos limpa de todo mal deste mundo, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada e nos torna seres obedientes a Ti. O Senhor tem poder para fazer qualquer coisa. E eu creio que o Senhor pode fazer isso por nós.
troca o nosso coração, troca os nossos pensamentos, nos dá os pensamentos de Deus, nos dá um coração de Deus, meu Pai, para que possamos sempre fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Coma do corpo de Cristo e beba do seu sangue agora, em nome de Jesus. Amassa esse copinho como se você estivesse amassando a sua velha vida, a desobediência, tudo aquilo que desagrada a Deus seja amassado, seja morto, seja retirado da nossa vida. Ó meu Senhor, em o nome de Jesus, Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa força e o nosso amparo, Tu és o nosso Senhor e Salvador, aquele que deu a vida por nós naquela cruz. O Senhor sofreu tanto, meu Deus. O Senhor foi humilhado, espancado. O Senhor foi despido na frente de todo mundo. O Filho de Deus sendo humilhado pelos homens. O Filho de Deus sendo crucificado como um ladrão, como um malfeitor. Foi crucificado no meio de 2 ladrões, 2 assassinos. E o Senhor fez isso tudo por amor a nós. Ah, meu Deus, então, nada do que fazemos ou do que vamos fazer, do que fizemos, pode, meu Pai, nenhum bem que a gente fizer vai superar aquilo que o Senhor fez por nós. E por isso nós te louvamos, e por isso nós te amamos, te glorificamos, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estar aqui diante da Tua presença, meu Pai, te engrandecendo, sim, meu Pai, te louvando, te adorando, porque só Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Ah, meu Senhor, que o Senhor esteja vivo a cada dia dentro de cada um de nós, que o Senhor venha viver dentro de nós, sim, viva dentro de nós. Nós abrimos, meu Pai, a nossa vida para o Senhor viver dentro de nós, porque Tu és santo, meu Pai. Oh, meu Deus, o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou e nós cremos nisso. Cremos de todo o nosso coração que o Senhor está vivo, que o Senhor está sentado à direita de Deus e que um dia, meu Pai, nós estaremos aí junto de Ti. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa certeza, Senhor. Esse mundo, meu Pai, é tão podre, esse mundo é tão sujo, que nós não queremos mais, meu Pai. Aliás, nunca queremos estar aqui. Nós só vivemos aqui, mas sabemos que a nossa casa é aí o Teu reino. E só esperamos o dia da Tua vinda, meu Pai. Só esperamos esse dia, para que o Senhor possa nos tirar daqui e viver junto de Ti aí no céu, junto com os anjos, te adorando, te louvando de dia e de noite. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, meu Pai. E por isso nós entregamos toda a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, entregamos a Ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Senhor ter nos escolhido. Muito obrigado pela Tua presença em nós, porque não merecemos nada, não merecemos. Nós somos tão pequenos, meu Pai. O Senhor nos compara como um grão de areia. O Senhor nos compara como um pingo no meio do oceano. Como pode um Deus tão grande habitar dentro de nós? Ah, Senhor, muito obrigado. Obrigado por tudo, meu Deus, pelas lutas, pelas provações. Sim, porque é ali que nós aprendemos que sem Ti nós não somos nada, que sem o Senhor não podemos nada. Nós perdemos tudo, mas não queremos perder a Tua presença. Oh, meu Pai, toma a nossa vida em Tuas mãos. Te louvamos, meu Deus, e Te agradecemos
por mais essa chance, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado mesmo. E que essa pessoa que nos assiste, ela receba esse mesmo Espírito, essa mesma luz que nós recebemos aqui. Aonde ela estiver, que ela receba a tua presença, que ela receba o Espírito Santo aí onde ela está. Visita ela, meu Deus, visita essa pessoa, que ela seja abençoada, que o Senhor faça ressuscitar na vida dela tudo que morreu, que o Senhor venha viver dentro de cada um de nós. Diga assim: ó meu Deus, entra na minha vida, entra no meu coração, faz de mim o teu santuário, faz de mim a tua casa. Diga: Senhor Jesus, viva em mim. Diga amém, diga graças a Deus. Uma salva de palmas para Jesus, bem forte, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Amém? Jesus está vivo. Diga: Jesus está vivo. Ele vive e Ele está aí dentro de você. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe você e a sua casa. Aí onde você estiver, que as bênçãos de Deus cheguem até você. Amém? Que Jesus, Ele esteja sempre contigo. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Domingo que vem, nós estaremos aqui novamente, ao vivo, para mais uma vez levar até você a palavra do Senhor e orar por todos vocês, às 16 horas. Tá bom? Acompanhe sempre o nosso trabalho. Se você puder compartilhar esse vídeo, compartilha, tá? Porque eu sei que Deus vai abençoar muitas pessoas através deste programa, desta live e deste ministério. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até lá.